partir de agora, nós veremos as frações de uma outra maneira. Nós iremos estudar frações como uma comparação de números. Você imagina que você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bolinhas e que 4 dessas bolinhas são azuis. Você pode representar a quantidade de bolinhas azuis em relação ao total de bolinhas utilizando uma fração. Basta você utilizar o total no denominador e o número de bolinhas azuis no numerador, ou seja, 4 sétimos indica a quantidade de bolinhas azuis em relação ao total. Do mesmo modo, se eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos e 2 desses triângulos estão pintados de azul, eu posso fazer a comparação de triângulos pintados em relação ao total assim. Eu coloco o traço da fração, aqui em cima eu coloco o número de triângulos pintados, que são 2, e abaixo coloco o total de triângulos. E aí nós temos 2 sextos. Agora a gente vai resolver 2 problemas que tratam de como utilizar frações de quantidades. Marcos possui 10 ovos e usará 1/5 deles para fazer uma receita. Quantos ovos ele vai utilizar? E aqui eu desenhei os 10 ovos de Marcos. Bom, aqui, para você identificar quanto seria 1/5 de ovos, bom, você olha primeiro para o denominador. Como o denominador é 5, você vai pegar a quantidade total de ovos e vai dividir em 5 partes iguais. Bom, basta você pegar 10 e dividir por 5. Eu posso representar assim, ou posso armar a conta de divisão. Mas, mentalmente, eu consigo fazer 10 dividido por 5. Vai ser igual a 2. Tá bom? Então, isso é a mesma coisa de eu pegar os 10 ovos e dividir em 5 grupos de 2. Eu dividi esses ovos em 5 grupos. 1, 2, 3, 4 e mais um grupo aqui. Ou seja, 1/5 desses ovos corresponde a um desses 5 grupos. Portanto, 1/5 de ovos são, na verdade, 2 ovos. Bem simples, né? Aqui eu trouxe um outro problema que vai ajudar a gente a entender um pouco melhor essa parte de representação de uma parte do total. Em uma maratona, somente 50 atletas completaram o percurso total da prova, o que corresponde a 2/5 dos atletas que iniciaram a corrida. Quantos corredores começaram na corrida? Bom, aqui ele me deu o total de atletas que completaram essa prova e disse que esse total de atletas corresponde a 2/5 de todos os que começaram. Ou seja, 2/5 dos corredores correspondem a 50 atletas. Ok? Então, ele quer saber qual é o total. Ou seja, eu tenho apenas uma parte do total e quero saber o todo. Tá? Então, 2/5 de corredores são 50 atletas. Ou seja, você imagina 5 grupos, tá? Você imagina 5 grupos e desses 5 grupos você escolheu 2. Se você souber quanto seria 1/5 dos corredores, você consegue achar o total com mais facilidade, tá bom? Então, qual é a ideia? Você pega 50 e divide por esse número que está aqui em cima. 50 dividido por 2, que vai ser igual a 25. Seriam 25 atletas, 1/5 dos corredores. Portanto, o total seria 5/5. Então, basta você pegar 25 e multiplicar por 5, que é 125. Quando a gente trabalhar com operações com frações, a gente vai ter uma forma muito simples de operar com essas frações e outros números, tá bom? Então, o que foi que eu fiz aqui?
Se 2/5 são 50 atletas, basta eu pegar 50 e dividir por 2 para saber quanto é 1/5. E depois eu multipliquei por 5, porque aí o total a gente corresponde pelo numerador e denominador iguais, tá bom? Uma outra coisa que é bem interessante é a gente visualizar a fração como uma divisão. Se eu tiver, por exemplo, 3 dividido por 8, eu posso representar isso aqui como 3 sobre 8, ou 3/8. Da mesma forma, 2/5 eu posso entender como 2 dividido por 5. E 6 dividido por 7 como 6/7. Uma outra coisa interessante é você saber que existem algumas partes de elementos que nós usamos no nosso dia a dia que podem ser obtidos por frações. Por exemplo, 1/3 de hora, essa expressão. 1/3 de hora nada mais é do que você pegar 1 hora e dividir por 3, ou seja, 60 minutos dividido por 3, que é 20 minutos. 1/100º do real é a mesma coisa de você pegar R$1 e dividir por 100. Se você pegar R$1 e dividir por 100, você vai ter 1 centavo, tá bom? Esse centavo, esse 100 aqui, corresponde ao denominador dessa fração, 1/100º. 1/4 do quilograma, se você lembrar que 1 quilo é, na verdade, 1000 gramas, basta você pegar 1000 gramas e dividir por 4. Se você fizer isso, 1000 e dividir por 4, bom, 10 dividido por 4 vai dar 2, mas 2 vezes 4 é 8, então sobra 2. Desço 0 e continuo dividindo, 5 vezes 4 é 20, então não sobra nada, e desço o último 0, 0 dividido por 4 é 0, tá bom? Então, 1/4 do quilograma nada mais é do que 250 gramas, tá? Esses 3 exemplos aqui só mostram que você pode dizer ou entender essas expressões como frações da hora, do real e do quilograma, tá bom? Por fim, é interessante que a gente fale que você pode representar números inteiros também por frações. Você já percebeu que se eu dividir 10 por 2, eu obtenho o número 5? Então, pelo exemplo que eu falei na folhinha passada, eu posso escrever 5 como 10 meios. Isso é a mesma coisa de 5. Ou então, eu posso escrever, por exemplo, 20 dividido por 4. Porque 4 vezes 5 dá 20, isso é a mesma coisa. Então, você pode encontrar várias frações que representam esse mesmo número. Um outro exemplo é 5 sobre 1, que é o próprio 5. Então, eu tenho várias frações que representam a mesma quantidade. Do mesmo modo, eu tenho o número 7. Eu posso fazer 14 dividido por 2. Ou então, posso fazer 28 dividido por 4. Ou ainda mais, eu posso fazer no número 7 dividido por 1. E aí, ó, eu posso representar essas divisões utilizando frações. Ou 14 sobre 2, ou então 28 sobre 4, ou então 7 sobre 1, que vai ser igual ao próprio 7, tá? E no próximo vídeo nós iremos falar justamente sobre essas frações que representam a mesma quantidade. E esse vídeo sobre frações, que a gente vai chamar de frações equivalentes, são o pré-requisito para as operações com frações: somar, subtrair, multiplicar e dividir. Vejo você no próximo vídeo. Até mais!